Hello, students! Esta semana daremos continuidade à unidade 3 de nossa apostila, ok? Espero que todos estejam bem e em breve nos encontraremos novamente. Mantenha uma rotina de estudos. Vamos relembrar o Simple Past? Usamos o Simple Past em ações passadas em tempo definido. No Simple Past, eu vou definir o tempo, quando foi que ocorreu aquela ação. Os advérbios mais comuns são yesterday, ontem, last night, last Sunday, last morning, last evening, que é o último, passado, e o ago, que é o atrás. 5 years ago, 4 months ago, e etc. No Simple Past, na forma afirmativa, eu tenho verbos regulares e irregulares. Os verbos irregulares, eu vou encontrá-los na segunda coluna da tabela dos verbos irregulares. Se o verbo não estiver na tabela, é porque é um verbo regular. Como é formado o verbo regular? Na maioria dos verbos, eu vou acrescentar ED ao verbo. Se o verbo for terminado em E, eu acrescento somente o D. Se o verbo for terminado em vogal mais Y, eu acrescento ED. Se o verbo for terminado em consoante mais Y, eu tiro Y mais IAD. E se o verbo for terminado em CVC, consoante, vogal, consoante, com a última sílaba mais forte, eu dobro a consoante final mais ED. E se não for a última sílaba mais forte e terminar em CVC, eu só vou acrescentar ED, ok? Relembrando o Simple Past também, para formar a negativa e a interrogativa, eu uso o auxiliar did, sendo que sempre na negativa e na interrogativa, o verbo volta para o infinitivo, ou seja, ele sempre vai perder a regra dele na negativa e interrogativa. Então, vamos lá. Sujeito, na negativa, sujeito, did not ou didn't, o verbo perde a regra dele e eu continuo a frase normalmente. Interrogativa, did, mais sujeito, verbo sem regra e o restante da frase. Por exemplo, John played soccer last Sunday. Eu afirmei e falei que o John jogou futebol no domingo passado. Agora eu vou negar. Quando eu nego, eu uso didn't. E o que acontece com o verbo played? Ele volta para o normal, play. Então, vai ficar John, que é o sujeito, didn't ou did not. Played volta para ser play, porque vai perder a regra. E o restante, soccer last Sunday. Agora eu quero perguntar. Quando eu pergunto no passado simples, eu começo sempre com auxiliar did. Então, did, sujeito John, o verbo sem regra play, que perdeu o ED, soccer last Sunday. Short answers, respostas curtas. Eu vou responder yes, he did. He porque o John é homem. No, he didn't. Então, no, didn't. Se for yes, did. Agora, muita atenção quanto ao uso deste tempo verbal novo para vocês. É o Present Perfect. Present Perfect eu uso em ações que começaram no passado e vêm acontecendo até agora, até o presente. Então, eu tenho alguns advérbios que mostram isso, algumas palavras. Since, for, up to now. Eu também uso para ações que acabaram de acontecer, que é o just. Em ações passadas sem tempo determinado. Então, esse tipo de frase é o que difere também muito do Simple Past, porque o Simple Past, nós acabamos de ver que eu determino quando a ação ocorreu. Esse Present Perfect é tempo indeterminado. Ações que vêm ocorrendo ultimamente, recentemente, com algumas palavras, definindo que é o lately, recently, e usados também com alguns advérbios, como ever, already, yet.
A posição desses advérbios nós vamos ver mais à frente, porque alguns eles aparecem entre o auxiliar e o principal e outros aparecem no final de frases. Vamos ver como vai ficar a afirmativa no Present Perfect? No Present Perfect, eu trabalho com dois auxiliares. É o has, que eu uso para he, she, it, que você já viu, e o have, que eu uso para o restante, ou seja, para I, you, we e they. E eu também trabalho com past participle. O que é o past participle? Ele é muito parecido com o simple past, só que tem que a formação do verbo regular é igualzinho ao simple past, ou seja, eu vou acrescentar ed, de e ed, igualzinho. O que vai diferenciar será o verbo irregular. Por quê? No simple past, a coluna da tabela eu uso a segunda coluna. E no present perfect, eu vou usar sempre a terceira coluna, que vem escrito justamente past participle. Ou seja, então, nesse momento, é muito importante vocês terem uma tabela de verbos irregulares para consulta, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos no qual foram usados o present perfect. Primeiramente, eu tenho que saber que o present perfect é formado do has ou have mais o particípio passado. Então, vamos lá. I have. Sou de amor ao bacon. Se eu for procurar esse verbo na tabela, eu vou encontrar no verbo irregular. Então, por exemplo, esse verbo vai ficar lá, to sell, sold, sold. O past participle é sold, é igualzinho o verbo simple past. Então, vai ficar I have sold. He has been to New York. Verbo to be, ele também está na tabela. Então, se eu for procurar, vai ficar be, was, were, e o past participle é o been. Então, he has been. They have found an old treasury. Find é um verbo irregular. Terceira coluna, found. They have found. Stay. Stay não está na tabela, porque é um verbo regular. Se é um verbo regular, terminou em vogal mais y, então eu só acrescento ed, igual ao simple past. Só vai diferenciar que eu vou colocar o has ou have antes. Então, I have stayed in Manaus for 2 weeks. Study. Também é um verbo regular, terminou em y mais consoante, então vai ficar she has studied history. Visit. Então, they have visited their family. Percebam que algumas frases foram usados alguns advérbios no final e outras vocês podem perceber que nessas frases não foi determinado o tempo. Se fosse simple past, o tempo teria que ocorrer. Apareceria yesterday, last night, last Sunday ou ago. Aqui não aparece. Por quê? Porque o present perfect, o tempo não é importante para eu saber nesse tipo de frase. O que é mais importante para mim aqui, justamente, foi o quê? Foi a ação que ocorreu, não foi o tempo que ocorreu aquela ação. Vamos aprender agora a formar as frases negativas e interrogativas no present perfect. Negativa. É só colocar um not depois do auxiliar, has ou have. Então, vai ser sujeito, has not ou have not, has not ou hasn't, have not ou haven't. E o restante da frase. Percebam que nesse tempo verbal o verbo não perde a regra, não volta para o normal, que nem o simple past. No simple past eu uso did e o verbo perde a regra na negativa e interrogativa. No present perfect não perde regra nenhuma, o verbo fica normal. E para eu fazer uma pergunta, eu inverto. Vai ser has ou have antes do sujeito e o restante da frase igualzinho.
Exemplo, Ken has been to London. Para eu afirmei, eu quis falar aqui que o Ken esteve em Londres. Agora eu vou negar. Eu vou falar que ele não esteve. Ken hasn't been to London. E a interrogativa, eu inverto. Has Ken been to London? Respostas curtas. Yes, he has. No, he hasn't. Na resposta curta, eu sempre vou usar o auxiliar. Ou eu uso has ou have. Se for negativa, hasn't ou haven't. Aqui tem um diálogo entre Bob e Paul. Você deverá ler o diálogo e após fazer a atividade 179, Have you ever? No qual a primeira questão é para responder true ou false, de acordo com o diálogo, e a segunda questão é para vocês completarem essas frases com uma palavra que esteja faltando. Agora é com você. Preste atenção às orientações para os exercícios. Na página 176, você vai ler a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect que você acabou de ver e vai marcar o tempo verbal correto. Na página 178, você vai revisar os esportes radicais e vai correlacionar figuras, imagens dos esportes aos nomes corretos. Na página 179, no primeiro exercício, vocês vão colocar o nome dos esportes que vocês praticam in the water, na água. Quais os esportes que você faz na água? Letra B, on the ground. Que esportes vocês praticam no chão? Ou in the air, no ar. Que esporte vocês praticam no ar? Na segunda questão, que esportes você wear a helmet, você usa um capacete. Letra B, você jump off a high place. Que esporte você pula de um lugar alto? Letra C, que esporte você use a rope, você usa uma corda? Ou a letra D, que esporte você use a board, você usa uma prancha? Na parte do have you ever, você já sabe que é para ler o diálogo e completar com essas duas seguintes perguntas. Fazer essas duas perguntas seguintes. Na página 180, vocês vão completar com os auxiliares que estão faltando na tabela. Na página 181, vocês terão que usar a tabela dos verbos irregulares. Então, procurando uma tabela em livros ou internet, vocês vão completar com os verbos no Simple Past e Past Participle, de acordo com a tabela. As duas questões, as duas tabelas iniciais. Na página 182, para fazer os exercícios propostos do Present Perfect ou do Simple Past. Na página 183, fazer somente o exercício número 2. Na página 184, fazer os números 5 e o desafio final. E a 185, somente de leitura, fazendo uma revisão do Present Perfect. Ok? Até breve. Bye, bye.